Sim? Ok. Epá, o árabe é que é uma confusão. Nunca ouvi. Não tem, eu não te cheguei a dar, hein? Acho que não. Eu jogava tinha, mas eu o árabe ainda tenho lá. Ah, sim? Tenho. Quando fores, tu lembra-me. Está bem, está bem. Ok. Então, podemos aqui começar a sessão a dois. Muito boa noite a todos. Antes de mais, eu gostaria de expressar, em nome de todos nós, o nosso mais profundo agradecimento à Fundação Rui Cunha por nos acolher e por nos disponibilizar este magnífico espaço para a realização deste seminário sobre a língua portuguesa. É imperativo destacar o papel fundamental da Fundação Rui Cunha, que desempenha no panorama cultural de Macau, não apenas como um espaço que apoia e promove as mais diversas manifestações artísticas, mas também como uma verdadeira plataforma de diálogo e de partilha de conhecimento sobre os temas mais prementes da nossa sociedade. A Fundação tem-se revelado um pilar essencial na construção de pontes entre o Oriente e o Ocidente. O trabalho notável que a Fundação Rui Cunha tem desenvolvido ao longo dos anos para preservar e promover a herança multicultural de Macau, incluindo a presença da língua portuguesa, merece o nosso mais sincero reconhecimento e admiração. Por tudo isto e pela vossa generosidade em receber-nos hoje, o nosso mais sincero e caloroso obrigado ao Dr. Rui Cunha e Rui Pedro Cunha. Gostaria também de agradecer à Associação 10 Marias, sua presidente Mónica Cotriano, pelo apoio incondicional. São associações como estas, dedicadas à cultura, às artes e a estabelecer pontes entre a lusofonia e Macau, que nos permitem estar aqui hoje. Portanto, o tema hoje vai ser o potencial da língua portuguesa no mundo contemporâneo. Temos aqui os nossos dois ilustres convidados, o professor Luís Arreto, escritor, investigador, antigo reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, que foi de 2005 a 2018. Para além do ensino e da liderança universitária, no ISPA e no ISCTE, desenvolveu uma vasta atividade ao nível de estudos de mercado, sondagens e da responsabilidade social das empresas, sendo sócio fundador de organizações como a CEMART Estudos ou a RSE Portugal. Portanto, muito obrigado, Luís, por estar aqui hoje à noite connosco. E o nosso segundo ilustre convidado, o professor José Paulo Esperança, que é o Associate Dean e professor na Cidade Universidade de Macau. Foi professor de Finanças, reitor do ISCTE Business School, de 2015 a 2019, pró-reitor para as Relações Internacionais e do empreendedorismo no ISCTE. Cofundou a Audax, que é a incubadora de empresas do ISCTE, e a BGI, uma aceleradora de novas empresas. Também atuou como vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. E fora de Portugal, lecionou e prestou consultoria na China, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil e nos Estados Unidos. E cá estamos então hoje. E a primeira pergunta era saber, Luís e também Paulo, mas Luís, como é que surgiu esta ideia, antes de tudo, do Atlas da Língua Portuguesa, e no fundo que depois vem este tema do seu valor económico, não é? Não, o primeiro livro foi o Potencial Económico da Língua Portuguesa, em 2012. E nasceu num almoço. Portanto, a anterior presidente do Instituto de Camões, a doutora Cimenta Afonso, estava a almoçar comigo lá no nosso clube de executivos e começámos a falar sobre as atividades do Instituto de Camões e eu comecei a dizer: porque é que vocês não olham para isto como uma língua de negócios? Mas numa conversa de café. Então ela disse: vai escrever um artigo sobre isto para o Jornal de Letras. Eu disse: eu? Nem pensar. Não, vai, dali a que existe um fenômeno outra vez, quero um artigo. Olha, começou assim. Depois ela encomendou-nos 2 estudos. Desses 2 estudos nasceu o primeiro livro, Potencial Económico da Língua Portuguesa. Depois ela saiu do Instituto Camões, portanto, por limite de idade, acho eu. A professora Ana Paula Mourinho continuou o trabalho dela
E eu fui-lhe sugerir, como andava muito pelo mundo inteiro, e às embaixadas portuguesas, não havia nada de jeito. Sobre Portugal, disse, vou fazer um livro para as embaixadas. E foi o Atlas, e, portanto, nasceu logo bilingue. Portanto, nasceu bilingue português-inglês, depois português-francês, depois português-espanhol, depois português-mandarim, e a última edição é em árabe, mas não é possível ser bilingue, porque como o árabe é o inverso, só que os gráficos tínhamos de fazer o dobro, tínhamos de repetir os gráficos, aqui só basta mudar as legendas. E o árabe foi para a exposição do Dubai. Pronto. Depois ainda fizemos mais umas coisas com o Instituto Cervantes, vou falar disso um bocadinho ao fim, que é o potencial da proximidade das duas comunidades linguísticas. O espanhol é, seguir ao mandarim, a língua com mais falantes nativos no mundo, superior ao inglês. O inglês é muito em segunda língua. E, portanto, criámos uma equipa em Lisboa de uns 4 ou 5, uns 6 portugueses. O Instituto Cervantes, como a coordenadora de lá, eu coordenei a parte portuguesa, ela coordenou a parte espanhola. Fizemos precisamente um livro bilingue sobre o potencial da proximidade linguística destas duas línguas. Porque, como há intercompreensão, nós mais do que eles, os espanhóis são duros de ouvido, mas leem, portanto. E, portanto, as duas línguas juntas serão a terceira comunidade linguística do mundo. Inglês, mandarim e o portunhol. Este livro foi oferecido na visita do sim, Xi Jinping. o nosso presidente, o professor Marcelo, quando foi o Xi Jinping a Portugal, mandou fazer uma grande caixa de madeira e tal, e deu como oferta de Estado ao Xi Jinping, na altura. Então ele tem lá isso na biblioteca. Ok. Então agora passando aqui para o Zé Paulo, eu queria saber um bocadinho também a parte, porque o Zé Paulo também é coautor Sim, não, e do primeiro livro também. Ok. Que eu constituí lá uma equipa no ISPTE e depois alguns foram mudando, este é resistente, foi-se mantendo. E então, Zé Paulo, pode contar um bocadinho como é que foi essa história da investigação, como é que foi feito e da importância da investigação, não é? Sobre a língua portuguesa. Eu sei que o Zé Paulo também preparou aqui alguns slides, portanto, se quiser depois também... pronto, se quiser depois passar os slides, eles já estão também aqui postos aqui também. Muito bem. Boa tarde a todos também, é um prazer estar aqui. Bom, eu moro cá agora, não é? Portanto, sou aqui desde há um ano e pouco, portanto já me sinto como se tivesse vivido aqui a vida toda, portanto sou um local. Mas é um prazer reencontrar-nos, de facto, aqui e até, digamos, Macau, como em relação a muitas coisas, pode ser uma oportunidade também para relançar e reativar alguns destes estudos. E é, de facto, um dos locais do planeta onde este tema é suscetível de ter algum interesse e de motivar as pessoas. Do ponto de vista da investigação, é um tema muito interessante, porque é uma daquelas áreas de confluência entre competências diversas, onde a interdisciplinaridade, de facto, se pode aplicar. E eu até aproveitava para mostrar aqui vamos ver se eu tenho aqui, é absolutamente fantástico este senhor aqui à esquerda, que já faleceu, que era o Martim Munício, o Ángel Martim Munício, que era um professor que estudou inicialmente na Universidade de Salamanca. Já agora, Salamanca é o centro da língua espanhola. Os testes do Instituto do Cervantes são todos feitos por Salamanca, a Espanha, enquanto que a língua portuguesa anda sempre um pouco enredada na questão do acordo ortográfico. Na Espanha, a unidade linguística é algo que não se discute, é absolutamente assumida. E o Ángel Martim Munício também não é um linguista, ele, aliás, é um químico e foi o presidente da Real Academia das Ciências Exatas, Físicas e Naturais e escreveu, foi ele que coordenou uma equipa que fez um trabalho sobre o valor económico da língua espanhola, na qual nos inspirámos para seguir a mesma metodologia que deu origem
há aquela citação que está ali, que eu apanhei hoje, que é: a língua vale 17% do PIB. Isto ainda está na internet, ainda se podem consultar, digamos, uma série de artigos que depois na imprensa isto foi muito citado. Basicamente a ideia é esta. É importante distinguir as atividades económicas onde a língua tem peso e aquelas onde não tem. O cinema, a literatura, a imprensa, a publicidade, etc., são atividades onde a língua é muito importante. E a partilha de uma língua é um elemento facilitador muito grande para o comércio, para o investimento estrangeiro, para o turismo, para as migrações. É claro, mais de 50% dos imigrantes em Portugal hoje são do Brasil, só para dar um exemplo, e a Espanha recebe muitos imigrantes da América Latina. E esquecemos muitas vezes que a Espanha e Portugal tiveram a abastecer de população durante muitos anos também esses países. Portanto, é sempre um fluxo de dois sentidos. Há umas alturas em que é mais numa direção e depois tenho ali um slide com os números atuais da imigração. Ótimo, ótimo. Porque... E como é que se determina esse valor económico? Bom, basicamente, nós seguimos um pouco a metodologia, é muito subjetivo. Né? Tivemos ali algumas dúvidas também quando fizemos isso, mas, de facto, a equipa do Martim Munício tinha investigado muito bem esse assunto e, portanto, nós seguimos as mesmas classificações das atividades económicas e distinguimos precisamente as tais atividades, como, por exemplo, sei lá, o comércio de cimento ou de aço ou de petróleo, não tem nada a ver com a língua. Digamos, isso não há nenhum efeito. Enquanto que para muitos outros aspectos, por exemplo, a literatura ou outros, de facto, a proximidade linguística é absolutamente fundamental para facilitar, embora haja traduções e outros mecanismos, mas, portanto, é isso que permitiu chegar a este número. E, em termos de investigação, temos à direita um artigo muito recente sobre a economia da língua, e o François Green, que é um suíço, estudou o problema da língua num país como a Suíça, que está muito fragmentado em termos linguísticos, mas unido noutras dimensões. Portanto, ele estudou, por exemplo, o valor da língua como capital humano. Isto é, se nós soubermos mais uma língua, valorizamos. E, portanto, quanto é que estamos dispostos a pagar para aprender uma nova língua? Portanto, o L2, aprender uma língua como o L2. Ele estuda e tem uma série de estudos econométricos precisamente sobre isso, que são também muito interessantes. Julgo eu que tem depois mais slides aqui bom, que já agora, apresentar sobre a propósito, temos aqui os livros que fomos produzindo, não é? E falta ainda o espanhol. E nas várias traduções, não é? Isso não está aqui, mas, portanto, sucessivamente fomos fazendo estes trabalhos com recursos um bocado mais modestos, porque, digamos, em Espanha há duas fundações, que é a Sebastião de Elcano e que é o que acabou a viagem de circunnavigação com o Fernando Magalhães, não é? É o think tank do rei. A Sebastião de Elcano e a Telefónica Espanhola, que investiu muito na investigação sobre Espanha, sobre o espanhol. Mas, portanto, isso é interessante. Agora, um aspecto muito estatístico que é muito claro é, de facto, a evolução demográfica das línguas. E aquilo que é fácil verificar é que, evidentemente, que a contabilidade do número de pessoas, a contabilização do número de pessoas que existiam era muito fraca naquela altura, mas há um economista inglês, que é o Angus Madison, que tem um trabalho muito interessante em que compara as nações desde há 2000 anos atrás até hoje, e em que ele analisa, por exemplo, o papel da China, em que ele considera que a China foi sempre o país mais rico do mundo, muito mais rico do que era o Ocidente, mesmo no tempo do Império Romano, etc. Depois com o interregno a partir do século XVIII, temporário, mas o que é interessante é em termos demográficos. Em 1500, segundo os cálculos dele, havia sensivelmente 1 milhão de falantes de português. Havia cerca de 7 milhões de falantes de espanhol, 4 do inglês, o inglês também subiu, cresceu também de forma muito significativa. A Alemanha, os falantes de alemão já representavam 14 milhões e 700 mil, e a China já tinha 100 milhões de falantes. Bom, ok, na China, mas pelo menos havia um entendimento
diferente a dos grafia países, era idêntica. com a mesma grafia. E, portanto, em termos de taxa de crescimento, de longe, o português é a língua que cresceu mais. Portanto, passou de 1 milhão para... os cálculos que ali estão feitos são, citando sempre os dados do Angus Madison, e, portanto, o crescimento é de mais de 1% ao ano, em termos acumulados, é gigantesco, e podemos ver que todas as outras línguas cresceram de forma muito mais moderada do que o português. Isso tem muito a ver com a expansão. O chinês não foi uma das línguas que cresceu mais em termos relativos, cresceu pouco. Em termos relativos. Já era muito importante naquela altura, porque já havia grandes civilizações, uma grande civilização nesta zona, com capacidade para sustentar uma grande população. Os grandes rios chineses, tal como a Mesopotâmia e o Nilo, por exemplo, no Médio Oriente, que eram as zonas que foram os berços da civilização. Lá era o trigo, aqui era o arroz. Também em termos de escrita, em todos esses aspectos. Não, lá era o trigo, aqui o arroz. Aqui também. Portanto, enfim, são estes dados que é interessante partilhar. Já estou a andar para trás. Já agora, não sei se seria oportuno falar um pouco sobre este aspecto, que eu acho que vai ser mais desenvolvido a seguir. Trabalho. Mas passa esse que eu depois passo logo o outro e vemos os dois a seguir um ao outro. Muito bem. Então, um trabalho que procurámos fazer foi a relação entre as grandes línguas. Nós, no fundo, não nos queríamos focar apenas no português, mas compará-lo com outras línguas de dimensão global. Algumas estão muito circunscritas geograficamente e até já nem são muito homogéneas, é o caso do árabe. O árabe é uma língua importante, mas a intercompreensão entre um iraquiano e um marroquino já não existe. É muito difícil. Já não existe. Apenas aqueles que são conhecedores do árabe clássico podem comunicar. Chama-se o árabe padrão. Como aqueles sacerdotes portugueses que viajavam pelo mundo falando latim com outras pessoas que conheciam latim. Há línguas mortas que dão muito jeito aos vivos. Mas de facto, estas línguas, algumas não são muito homogéneas. Depois, muitas estão muito concentradas. O espanhol é hoje uma língua essencialmente da América Latina. O português está muito disperso e, de facto, tem uma presença forte na América Latina com o Brasil e até com algumas bolsas no Uruguai e Paraguai. Depois temos em África e também ainda tem alguma presença na Ásia, embora reduzida, modesta. Ainda tem alguma na Europa, apesar de tudo. O interessante é, de facto, as trocas, como é que as trocas comerciais estão com outros países. Para já, um indicador muito simples é sobre o peso das línguas. Por exemplo, o alemão, se nós repararmos, que é a primeira língua que está ali, é essencialmente uma língua de comércio. Portanto, o peso do alemão, em termos mundiais, no PIB, é apenas 6%, mas tem 10% em termos de comércio. O inglês, por exemplo, tem um peso muito maior no PIB do que no comércio. E o mesmo acontece com o português, porque há países muito grandes que têm um grande peso. No caso do inglês, é os Estados Unidos, obviamente. No caso do português, é o Brasil. E, portanto, as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa é muito reduzida e, aliás, tem um enorme potencial de crescimento. Curiosamente, o que, aliás, não surpreende, as trocas entre o português e os países de língua espanhola são muito fortes, também por causa da proximidade geográfica, mas também linguística. E com a língua chinesa também é um pouco superior àquilo que seria natural, tendo em conta a dimensão relativa das economias. É um grande fabricante. Mas, enfim, este é um dos temas que seria interessante ser desenvolvido para se explorar mais esta questão. Então, passa aí a minha apresentação. Está bem. Fazemos uma coisa comparativa aqui. Porque os dados agora do português, mesmo assim, as trocas aumentaram. Eu terminei em 2016. Isto foi publicado em 2016, até anterior. Já pedi, eles estão aqui Então depois se podia também explicar um bocadinho não é, estas características de uma língua global e depois como é que isso... Mas passo agora só isto que estamos no mesmo tema e vai-se... Eles estão a...
os slides que eu vou passar são só intracomunidade CPLP. Ok. Portanto, não é comparação com outras comunidades. Então mais 2 minutos. Não tem problema. Se entretanto quiseres... Não, já agora, este quadro não é de leitura muito fácil, é um bocadinho pesado, é um bocadinho denso, mas é interessante passar os olhos pelas várias línguas. Por exemplo, nestes aspectos são as duas primeiras linhas, que é a comparação entre o peso da economia na economia mundial e o peso no comércio mundial. E esse é um tema muito, muito atual, muito contemporâneo, porque estamos numa era de globalização ou de retrocesso em termos das trocas comerciais. O que é grandemente preocupante, porque o outro período em que isso aconteceu foi nos anos 30, no início dos anos 30. Se calhar aqui também, para quem não sabe, portanto, o PIB, o Produto Interno Bruto, portanto, é tudo a produção de serviços e produtos feitos dentro de um país. E o percentagem de comércio mundial, depois, isso tem a ver depois com as trocas, portanto, isso já envolve depois as trocas entre países. Certo. Não é? Portanto, por exemplo, para dar um exemplo, o indicador que é utilizado é o grau de abertura das economias. Por exemplo, a Alemanha tem um grau de abertura de 100%, sensivelmente. Ou seja, as importações mais as exportações têm o mesmo peso que o Produto Interno Bruto. Portanto, dá 100%. Fomos no numerador as importações e exportações e no denominador o PIB. Dá 100%. Alguns países têm até mais 100%. Sei lá, a Singapura tem muito mais 100%. Portanto, a Alemanha tem 100%. Os Estados Unidos têm menos de 20%. O Brasil também tem relativamente pouco. Portanto, são grandes economias continentais, com uma economia diversificada interna, têm produtos agrícolas, têm produtos industriais, têm uma série de bens culturais, etc. E, portanto, são economias fechadas, grandes, autossuficientes, grandes economias. Enquanto que a Alemanha e a China, por exemplo, são economias... A China é uma grande economia, mas também tem um grau de abertura bastante maior que o dos Estados Unidos. Não sei, não tenho assim dados exatos neste momento, mas é muito mais aberta e muito mais... tem uma presença muito mais forte no comércio internacional, como todos sabemos, do que, por exemplo, os Estados Unidos. O próprio Japão não é uma economia muito aberta. Não, curiosamente também o peso agora vamos ver nos próximos com a guerra comercial. E portanto esta é uma questão que vai ter tendência a agravar-se. Agora, a geografia, aqui as duas dimensões muito interessantes para o comércio são a relação entre a geografia e os aspectos culturais, nomeadamente a língua. Portanto, as trocas comerciais tendem a dar-se com países que estão próximos uns dos outros. E há uma teoria que é a teoria gravitacional, que é as economias atraem-se como aos planetas e, portanto, o comércio tende a ser mais forte para os países que são grandes, são ricos e que estão perto. Mas há um fator que, de facto, compensa em grande medida isso, que é a proximidade linguística. Ou seja, as trocas comerciais entre países que podem até estar longe, mas que partilham traços culturais e também outros aspectos, por exemplo, a partilha de laços coloniais ou outros, tem tendência a ter trocas muito, muito mais fortes. E eu julgo que os dados vão depois aparecer sobre isso. Acho que ainda temos aqui problemas com a Regi. E então temos que ir... Se calhar passamos aqui a uma outra... Está bem. Passamos aqui a outra questão. Perguntas, não é? Força. Talvez, pronto, agora as projeções, não é? Da língua portuguesa até a metade deste século. Mas visualizadas são melhores. Pois. Os nomes de cor, mas visualizadas são melhores. Porque vê-se a transferência, basicamente, a língua portuguesa vai crescer essencialmente em África. Porque é o único continente que vai crescer em população durante este século. Todos os outros continentes baixam a população, incluindo a Ásia. E a África é o único continente que cresce. Como temos dois grandes países de língua portuguesa, Moçambique e Angola, neste continente, no fim do século haverá mais gente a falar português em África do que no Brasil. Portanto, há aqui uma mudança geoestratégica da língua.
Porque o Brasil vai crescer de população, segundo as previsões das Nações Unidas. Neste momento tem cerca de 214 milhões de habitantes, que no Brasil são falantes todos de português. Há só cerca de 1 milhão de índios no Brasil e alguns também falam português. Mas haverá, precisamente em 2100, as projeções para o Brasil são de 180 milhões. Portanto, com o decréscimo da natalidade também, tal como os países, até como a China, aqui neste momento. Para a China a projeção são 900 milhões. E como essa mudança demográfica poderá alterar o centro de gravidade e essas suas implicações? Vai ser interessante, porque hoje o português praticamente é uma variante brasileira, não é? É o grande peso, portanto, são 10 milhões contra 214. Contra não, contra Estados. E aí possivelmente haverá uma variante africana forte. Sendo que em alguns países, como Angola, eles estão mais próximos da matriz portuguesa que o próprio Brasil está neste momento. Moçambique já é menos, mas Angola tem uma proximidade até de sotaque menos acentuado que o Brasil e na estrutura linguística também. É interessante porque Angola sempre cultivou muito o purismo, as elites sempre cultivaram muito o purismo da língua. Eu aí acho que não. O português é uma língua pluricêntrica e, portanto, no fundo, assumir claramente que as línguas são de quem as fala, não é a origem da língua. Quem fala é que é proprietário da língua. E, portanto, as línguas são vivas e vão mudando. Isso é normal, como o destino. Nós também começámos no galego e depois. Hoje somos diferentes do galego. A Regi não está cá, foram lá dentro. Não, queria saber se havia alguma previsão, se era possível pôr aqui os slides do Luís, mas enquanto eles estão a tentar aqui a repor os seus slides, a questão aqui da tecnologia, da internet, não é? Hoje em dia, que é muito importante também. O que é que eu queria perguntar aqui ao Luís? O Atlas mostra que o português já é a quinta língua mais utilizada na internet, não é? Acho terceira no Facebook. Terceira no Facebook. Dizia-se que o Twitter em Nova Iorque era a segunda língua. Então, mas como esta presença digital pode influenciar o desenvolvimento e a expansão da língua, e que acha que estratégias os países lusófonos poderiam adotar para fortalecer ainda mais a presença do português nestas plataformas digitais? Quer dizer, Portugal e o Brasil estão muito bem posicionados aí. O problema é um problema de escolaridade em África. Pois. E é um problema de desenvolvimento, de acesso à internet. Basicamente são os dois grandes vetores, acesso à internet e escolaridade. E depois, mesmo assim, hoje já é mais barato e depois poder de compra suficiente para usar a rede. Agora, como esses países também têm pouca infraestrutura, mesmo assim, tradicional, a net vai suplantar as coisas tradicionais. Portanto, o satélite vai dar um salto, digamos assim, quando era preciso estender aqueles cabos todos para aí afora. E, portanto, aí pode ser que o crescimento seja mais rápido. E como a escolaridade neste momento está a aumentar muito, particularmente em Moçambique e Angola, portanto, o futuro aí parece que não é nada negativo. Acha que há hoje em dia, em Portugal, no Brasil, que são os dois países também mais, digamos assim, mais ativos na esfera geopolítica, acha que há uma estratégia bem definida para a língua portuguesa e qual é a sua visão? Eu sou muito crítico, porque de facto não há. Estão sempre a dizer que há. Portugal diz que há, o Brasil diz que há, a CPLP diz que há. Acho que não há.
Não há verdadeiramente uma estratégia. Há umas intenções, mas estratégia exige muito mais, não é? Exige planeamento a longo prazo, exige objetivos claros e, de facto, não há uma estratégia. O presidente Lula, nos primeiros mandatos, foi um impulsionador muito grande da língua portuguesa, inclusive nas Nações Unidas. Neste momento também não é tudo negativo. O português já é a língua de uma escola das Nações Unidas em Nova Iorque. Portanto, eu consegui isso há 2 anos ou 3. A Escola das Nações Unidas em Nova Iorque já ensina português. E foi a Unesco que declarou 5 de maio o Dia Internacional da Língua Portuguesa também. Há o compromisso do governo português e do governo brasileiro de tentar pôr a língua portuguesa como a 7ª língua da ONU. Acho que diplomaticamente não será muito difícil, só que isto neste momento custa 80 milhões de euros por ano. A estrutura ter uma língua na ONU custa 80 milhões de euros por ano à comunidade linguística, e é isso que tem que ser Portugal e o Brasil que vão arcar com Este custo devido portanto, a tudo que toca... A estrutura toda. A estrutura, a ter tradutores, intérpretes, é uma estrutura muito pesada porque as Nações Unidas têm muitas agências. Quantas línguas há hoje em dia da ONU? 6. 6, eu considero que há 7 línguas globais hoje, precisamente, que é o português, porque tem... Depois tenho aí esse slide. Na maior parte dos indicadores está melhor colocado do que algumas das 6 línguas da ONU. Mas aí é uma questão de força política, por um lado, mas também de investimento. Podemos... até o último? Ok. Isto é... Já tínhamos Pode avançar. Exato, já tínhamos passado. Eu acho que podemos passar. Acho que os seus slides estão a seguir. Ok. Não, ainda não. Voltamos ao mesmo. Espera aí que eu chego ao fim. Não, então... Pois, mas isso já chegamos. Estes são poucos. Então... Acabou o teu. Não, havia 2 slides do... Duas apresentações. 2 apresentações. Mas são as duas, só tem diferença. Um tem 7 slides e outro tem 9. Não. Havia Não, dois. o meu deve ter para uns 9. Mas tem a mesma apresentação. Não é. Veja lá. Okay. Não, tu mandaram primeiro um Zé com mais slides, não? Talvez. Mas... São os dois, são os meus. Ok, mas tudo bem. Eu tenho aqui no... Sim, eu posso tentar reenviar, mas enquanto, para não também aqui... já agora, vamos também, para isto ser um bocadinho também aberto aqui... Não podemos fazer um debate enquanto... Exatamente, enquanto andamos outra vez, abro aqui a sessão também aqui ao público e as pessoas aqui também para fazerem aqui, aproveitar a presença do Luís e do Zé Paulo. Portanto, por favor, temos aqui já uma pergunta. Obrigado. Boa noite, muito obrigado pela apresentação. Sou Francisco Viseu Pinheiro, portanto, trabalho no Governo e também na Universidade de São José, part-time. E estudei em Espanha, portanto, o bachillerato e o pré-universitário. Estudei também em Portugal e depois no Japão. Portanto, para mim, eu sinto-me muito mais unido culturalmente à Espanha, na qual temos uma cultura comum de 500 anos de reconquista, da cultura dos ibéricos, dos celtas, romanos, etc., do que, por exemplo, ao Brasil, da qual tenho muito pouca ligação e de que vejo aqui culturalmente um certo crítica ao português, como o colonialismo, etc. Aqui no ensino em Macau. Estou a falar de casos concretos, portanto, não são teóricos. Certo. E a minha pergunta é como, voltando um bocado aos anos como começaram no 1500, os descobrimentos,
que foi uma corrida, o Tratado de Tordesilhas foi uma corrida aos descobrimentos, portanto, Albuquerque queria chegar a Malaca e à China antes que os espanhóis. Portanto, como eu penso que há uma grande potencialidade na ligação ibérica de cultura, pelo menos, e queria saber a sua opinião das possibilidades, dos desafios. Falou do Instituto Cervantes, que eu recebi apoio também aqui há uns anos, em Manila. Portanto, as possibilidades desta cooperação, que eu penso que é uma grande perda, sobretudo na Europa, em que há uma grande divisão, franceses, alemães, e penso que podia haver maior apoio académico, económico, etc., a nível ibérico. Qual é a sua opinião? É uma coisa muito complexa. Mas vamos por pontos. Primeiro temos que falar de castelhano e não de espanhol. Sim. Porque os espanhóis têm ali grandes problemas linguísticos. Enquanto nós temos unidade linguística, eles não têm unidade linguística. E vão ter cada vez menos. Portanto, há ali um problema. Você se falar com galego ou se falar com catalão, diz, você fala espanhol, não, eu falo castelhano. E depois fala a língua dele. Mas na Catalunha, por exemplo, já há muita gente que não fala castelhano. Os miúdos já começam a ter problemas, não fala, quer dizer, não é a primeira língua já. Não é a língua materna. E, portanto, a Espanha tem um grande problema linguístico interno, em termos de línguas, porque é plurilingue. Nós e o Brasil somos dos poucos países que somos unilingue, praticamente. Essa é uma questão. A segunda questão é que é natural que a gente está aqui perto e que tivemos a mesma cultura desde há 2000 anos ou 3000 anos, com o Império Romano, por aí afora, que sejamos mais próximos culturalmente do que os outros que só têm 500. O Brasil, neste momento, como independência, tem 200, vai fazer 250 anos ou 200. É 200, não é? Fez 200. É, 1830, por aí, não é? O grito. Exato. Pois. Agora, dito isto, eu acho que devia haver muito mais cooperação entre as duas comunidades. É por isso que eu tive a iniciativa de fazer esse livro com o Cervantes. E digo-lhe que quando eu apresentei o projeto ao Camões, no Instituto, havia muitas dúvidas que o Cervantes quisesse alinhar no projeto. O presidente do Camões, na altura, que era o embaixador Faro Ramos, que agora é o nosso embaixador no Brasil, disse-me: "Ó Luís, eu vou falar com o presidente do Instituto Cervantes e você vai a Madrid apresentar o projeto." E foi assim. E para a minha surpresa e dele também, o Cervantes aceitou muito bem a colaboração. E acho que é a primeira edição conjunta que existe entre o Cervantes e o Camões. Portanto, eu concordo consigo, deve haver muito mais cooperação, até porque, como digo, e se tiver a oportunidade de ler esse livro, é bem demonstrada a potencialidade da intercompreensão e podemos ser uma grande comunidade linguística se juntarmos o castelhano com o português. Mas mesmo assim, olhando para o Brasil, e eu conheço muito bem o Brasil, há 30 anos que ando a caminhar para lá, e colaborei no Museu da Língua de São Paulo, depois de ter ardido. É verdade esse anticolonialismo dos brasileiros, mas se me dissesse isso há 30 anos, eu dizia que você estava 100% certo. Quando eu cheguei lá a primeira vez, só se contavam anedotas dos portugueses, como se contam aqui as anedotas dos alentejanos. Era igualzinho. Hoje, com o conjunto enorme de turistas brasileiros e de trabalhadores brasileiros em Portugal, as coisas estão a mudar muito aceleradamente. Portanto, esse antagonismo está-se a desfazer muito mais, mas muito rapidamente. É evidente que vai existir sempre, cada país vai manter a sua identidade, mas eu acho que aí fizeram avanços muito grandes, precisamente porque os países não se conheciam. Quem se conhecia era a elite brasileira. Quem é que vinha a Portugal? A elite brasileira. Quem é que é o Brasil? A elite portuguesa. Não havia dinheiro. E, portanto, isto está sempre relacionado com as economias. Quanto mais os povos se conhecem, mais os estereótipos vão desaparecendo. Porque o estereótipo constrói-se da ignorância.
do outro. Posso só acrescentar um pequeno pormenor? Uma outra tendência muito clara é o conhecimento recíproco das línguas. É. Na fronteira, na zona da Extremadura, e digamos, a perspectiva de desenvolvimento daquelas províncias espanholas mais próximas do mar em Portugal, e mesmo Salamanca tem um pouco essa característica, as pessoas vêm A Figueira da Foz é mais perto. É para mais próxima. A aprendizagem do português nas escolas subiu exponencialmente. Eu vou-lhe dar um número. Na Extremadura, neste momento, há 40 mil estudantes do ensino secundário que são alunos portugueses. E o mesmo acontece no Brasil. Os brasileiros tinham no Brasil e na Argentina, por exemplo. A intercompreensão entre eles melhorou extraordinariamente. E o Paraguai e o Uruguai. Não, mas a OEI teve uma iniciativa muito interessante a OEI, desculpem lá a sigla, é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que nós também integramos. Fizeram uma iniciativa, primeiro na fronteira do Brasil, que são as escolas interculturais de fronteira, em que o ensino é bilingue. Os alunos da primária e do secundário têm ensino em português e em espanhol. E têm cultura dos dois países também. Há 2 anos, não, já é mais, há 2, 3 anos, essas escolas interculturais de fronteiras, através precisamente da OEI, foram introduzidas também em Portugal e na fronteira da Espanha. Neste momento, agora não tenho os números, mas já são, acho eu, perto de umas 8 ou 10 cidades de fronteira que têm algumas escolas chamadas escolas interculturais de fronteira. Portanto, acho que há aqui um caminho que já foi muito mais antagonista, tanto com o espanhol como com digamos, o português e o Brasil. Embora, por exemplo, eu quando fiz essa iniciativa de fazer o livro de Cervantes, Peço desculpa. força. Levantou-se uma oposição muito grande na diplomacia portuguesa. Porque não viram com bons olhos, diziam que era uma rendição à Espanha. E, portanto, também é muito sensível a esse nível dos defensores do iberismo e dos anti-castelhanos, digamos. Também há aqui nuances muito... Outra pergunta aí. Já mandaste a coisa? Estou aqui à espera que eles digam qualquer coisa. Boa tarde. É um prazer estar convosco. Já tinha lido algumas coisas em 2012, justamente do professor Reto, e, de facto, muito prazer em conhecê-lo. No meu caso, é essencialmente, talvez, uma dúvida, porque eu não sou de economia, portanto, eu sou de linguística, e nós sabemos que a língua tem 2 tipos de valor, toda a gente sabe, não é? Tem valor bélico e tem valor económico, portanto, o caso do inglês. Quanto mais forte, mais divulgada será. E, por exemplo, quando os professores falam justamente nessa interação e do valor do PIB, a minha dúvida é, portanto, essa interação refere um determinado produto, não é? Porque, por exemplo, para nós, a grande questão que se coloca hoje em dia é que a interação linguística, e como todos sabemos, geralmente é em inglês, e como, por exemplo, sabem, por exemplo, na própria FCT, que era de facto o reduto dos investigadores, neste momento só aceitam tudo o que seja em inglês. Na própria Faculdade de Letras de Lisboa, até há nesta altura um projeto que os professores, algumas disciplinas, como é o caso da linguística, passem a dar em inglês. Ora, há aqui justamente essa tal controvérsia. Como é que o professor vê isso? O que é que pode ajudar? Por exemplo, o caso dos Scopus. Quando eu digo a um aluno, olha, então não quer escrever um artigo para o Congresso? Ai, não, professora, tem que escrever em inglês, que é para o Scopus, uma revista que tenha Scopus.
como é que podemos, justamente nós próprios, portugueses, académicos, gerar tudo isto? Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Eu posso responder às questões gerais, mas como ele foi vice-presidente da FCT... Está aqui um desculpado. Vai. Posso começar? Pode? É verdade, é verdade. Claro, Não claro, é claro. inteiramente verdade, também já lhe vou dizer. Não era. Não, mesmo agora não é mesmo, inteiramente. Já lhe vou explicar porquê. Força, não, é eu tu defendo-me primeiro. defendo lá a tua dama. Pronto, o grande problema, obviamente, quer dizer, se pensarmos que antigamente para se divulgar conhecimento era preciso saber latim, acho que o inglês é um bocadinho mais fácil. E não há dúvida tem que condições. os primeiros estatísticos, o Bernoulli ou tantos, escreviam em latim, que era uma coisa, para além de saberem matemática, tinham que saber latim, que ainda é mais difícil. Latim? Não é fácil. Mas, ok. Mas, portanto, o inglês, de facto, o português já foi uma língua franca, nomeadamente na Ásia. Teve um papel muito importante como língua franca durante algum tempo, mas depois perdeu essa posição. A exposição tem lá muito reforçado isso, da exposição da manhã. E, portanto, de facto, o inglês emergiu como uma língua. Hoje em dia, saber inglês não é saber uma segunda língua, é saber. O Esperanto não vingou, Língua não é? franca. E, portanto, é a forma de comunicação universal, digamos. Portanto, não é verdadeiramente uma segunda língua, é um instrumento que todos precisamos de saber partilhar. As outras, sim. As outras é preciso. É um elemento adicional de capital humano. Aliás, os ingleses, muitas vezes, e os americanos, que são muitos deles monoglotas, não é? Queixam-se de que todos os outros povos têm a vantagem de, numa reunião, por exemplo, de negócios, falarem de si numa língua que eles não entendem. Enquanto que a língua deles, todos os outros percebem. E, portanto, eles até acham que eles são prejudicados pelo facto do abuso que fazemos da utilização da língua deles. E, portanto, há um pouco essa visão. Obviamente, porque é que a FCT, e como todas as agências, têm este dilema, como os investigadores também têm, como referiu muito bem, os investigadores também têm, é que, se nós queremos ter uma audiência mais alargada, efetivamente temos que ir para lá da nossa própria zona. Onde ainda se continua a investigar muito em português é precisamente no Brasil, porque é uma dimensão muito grande. Eu recordo-me de ter estado numa conferência de pessoas, de homens de negócios do Brasil, eram quase todos homens, a expressão não é incorreta, em que havia um orador americano muito conhecido, e todos eles estavam a ouvir, portanto, numa sala gigantesca, uma grande sala, numa sala de conferências que deves conhecer no Brasil, em São Paulo, num salão com 4.000 pessoas. Eu fiz assim um cálculo na minha fila, 80% das pessoas tinham os fones, estavam a ouvir a tradução simultânea porque não conseguiam acompanhar, não sei se era o Michael Porter ou uma figura deste tipo, eles não compreendem e, portanto, eles estavam a ouvir uma tradução simultânea em vez de ouvir a original. E, portanto, no Brasil há ainda uma percepção das línguas estrangeiras moderada. Porquê? Porque, por exemplo, é o mesmo que acontece com a Espanha relativamente a Portugal. Nós, quando vemos um filme em inglês ou noutras línguas, tem quase sempre legendas em português. Mas o som original está lá sempre. No Brasil, como na Espanha, eles utilizam muito... Na América Latina toda. Utilizam muito... Todos nos recordamos dos atores, todos que falam mais ou menos com o mesmo tom de voz, porque é sempre o mesmo intérprete, que torna um pouco caricato. E, portanto, há uma participação grande. Portanto, na investigação, e esse é um aspecto interessante, apesar disso, o crescimento da produção em língua portuguesa tem aumentado muito. Por acaso não tenho aqui um slide, mas... E, portanto, há um número muito maior, hoje em dia, de artigos registados internacionalmente no português, e nisso tem havido um crescimento muito grande. Outro aspecto que também foi referido aqui é a questão da internet.
E, portanto, também na internet, os últimos 10, 20 anos foram um período de crescimento gigantesco da produção em língua portuguesa. Mas eu deixo-me ser mais positivo. É assim. Não, vou só para responder. Várias questões. A primeira prende-se com a América Latina. O Brasil o Brasil e acho que o México criaram a Cielo. E a Cielo, boa parte das revistas que lá estão não estão em inglês, estão em espanhol e português, e são todas cotadas na Scopus. Portanto, principalmente nas áreas... é uma editora de indexação. científica, Indexação. para research. Sim. E, portanto, a literatura em ciências sociais da América Latina, quer com o Latinex, quer com a Scopus, é muito forte. E tem tendência para crescer precisamente pelo crescimento do espanhol e do português. Aliás, uma das minhas propostas nesse livro, do espanhol e do português, é que os Estados ibero-americanos deviam adotar uma política de revista científica bilingue português-espanhol. Porque aí aumenta o fator de impacto. Portanto, basicamente a publicação em inglês é uma perversão da carreira académica. Porque a carreira académica passou a ser basicamente avaliada pelos fatores de impacto. Portanto, como o inglês tem mais leitores, as pessoas tendem a publicar em revistas que têm mais leitores. Só que aqui também há novidades. E boas. Vai demorar tempo. O Trash e algumas universidades da Califórnia, neste momento, já rejeitam os fatores de impacto para a avaliação dos docentes. Portanto, está-se uma grande discussão de como é que se faz a carreira académica, a avaliação da carreira académica, e neste momento é difícil de medir, mas a grande discussão é qual é o impacto social da ciência. Porque chegou à conclusão que o impacto social dos papers era nulo. Porque a maior parte dos papers são redes entre investigadores que, há algumas estatísticas sobre isto, que a grande maioria dos papers tem um leitor em média ou dois. Portanto, tornou-se uma máquina de dinheiro, porque é um duopólio. E a Cielo e esses indexadores da América Latina foi uma das maneiras de começar a combater esse isolamento através do português e do espanhol. Portanto, é facto que é assim, mas há algumas nuvens no horizonte que não são tão... Porque já se chegou à conclusão, de facto, que primeiro é um grande negócio entre duas editoras, e tinham que ser holandeses no meio disso, e depois porque o impacto social da ciência dos papers é quase nulo. E agora a grande questão é como é que se arranjam indicadores para sair da avaliação do curso dos papers tradicionais. Luís, voltando aqui às características da língua global e do seu valor económico, agora temos aqui o PowerPoint a funcionar e pode então ir... Está para aqui muita coisa. Bem, só para terem uma ideia neste momento como é que é o panorama desde as línguas mais faladas no mundo, e aquilo está ali, o primeiro slide é a língua materna e mais segunda língua, o que a gente chama L1 e L2. Portanto, o português neste momento está mais ou menos empatado com o Bengali. Eu acho que estamos acima do Bengali porque estes números são do maior centro de estudos de línguas, que é o Ethnologue. O Ethnologue tem ali uns defeitos, quanto a mim, valoriza umas línguas mais que as outras e subvaloriza o português, sendo que nos últimos anos foi cada vez mais ajustando às nossas medições. Neste momento, nós calculamos que o português como língua materna é falado mais ou menos já por cerca de 260 milhões. Portanto, faltam ali os não maternos, digamos assim. O Ethnologue, a língua materna, coloca só 221
21 milhões. Mas nós estamos mais ou menos ex-aequo com o bengali. Agora, qual é a grande diferença? A grande diferença é que estas línguas, as 10 mais faladas no mundo, não são línguas globais. Porque o hindi nem sequer é a língua oficial da Índia, entre outras, mas é uma língua regional, quer dizer, não cobre a Índia toda. A Índia tem, neste momento, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e, portanto, o hindi só é falado por 600 milhões. Já como materna e segunda língua. Depois, o árabe padrão, o chamado árabe padrão é o árabe da Arábia Saudita, que é o árabe da língua religiosa, digamos assim. Porque o árabe tem 30 variantes. Se nós nos queixamos das diferenças com o Brasil, o árabe é isso. Depois, o russo ainda se pode considerar uma língua global hoje. O urdu também é só falado numa parte muito pequena, ali da Pérsia e mais dali de uns países limítrofes. E, portanto, quando vamos para as línguas da ONU, que são 6, elas estão aqui, portanto, que é o inglês, o mandarim, o espanhol, o árabe, o francês e o russo. Portanto, destas 10 saem 4. Sendo que o português não está na ONU e, portanto, seria a 7ª língua da ONU. Agora, depois há aqui línguas paradoxais, que é o francês. Se olharem para ali, o francês em falantes maternos não aparece. Enquanto que aqui o francês aparece com 312 milhões, não aparece como falantes maternos, porque o francês neste momento tem 78 milhões de falantes maternos. E é uma língua, de todas as línguas globais, é a língua mais ameaçada de todas, por 2 razões. Primeiro, uma língua só cresce quando tem muitos falantes maternos. O francês neste momento ainda existe com alguma força, por causa da colonização francesa em África, e por ser língua de cultura e diplomacia durante muitos anos. Como o inglês está a retirar o francês desse nível, mais da diplomacia e da cultura, o francês está ameaçado. Mas, por outro lado, e o inglês só existe não é por causa da Inglaterra, é por causa dos Estados Unidos. A França, se fosse só a Inglaterra, eles andariam aqui taco a taco. Mas, não é os Estados Unidos, o inglês é basicamente o poder económico dos Estados Unidos. Mas a França tem um problema muito maior. É que todos os países de colonização francesa, acho que posso dizer todos ou quase todos, são islâmicos. E o francês está a ser substituído ao nível de comunicação internacional pelo inglês e ao nível de língua materna pelos diversos árabes. E, portanto, a ameaça sobre o francês é muito grande, mas estes números que aqui estão do francês, agora não há cálculos para isto, mas no fim do século vão ser reduzidíssimos. Isto era só para terem uma ideia das línguas globais. Bem, e nós não vamos falar muito disto, senão não falamos do resto. Não, mas estava aí a dizer as funções das línguas. É muito mais complexo. As línguas têm várias funções. Estão aqui as maiores, mas a maior parte das vezes, precisamente até pelas pessoas que defendem muito as línguas que estão em desaparecimento, a primeira função da língua é uma função de identidade. O grande problema é a que nível estamos da identidade. Se é uma língua de grupo, se é uma língua de uma região, se é uma língua de uma tribo, ou se é uma língua do país, ou se é uma língua de vários países. Portanto, depois tem a identidade, a comunicação, a cultura, a ciência, etc. E no árabe, basicamente, a religião. Agora, qual é a questão? A questão é que nem todas as línguas são iguais. Toda a gente diz, é muito democrático dizer que todas as línguas têm os mesmos direitos e todas as línguas são iguais. Há um grande livro de um sociolinguista francês, chamado Calvet, que tem um barómetro chamado Barão de Calvet, que escreveu um livro já há uns anos largos, que se chama Marché aux langues. E a análise dela é muito simples. As línguas são mercado. É como os produtos do mercado. E ele diz, há um clube de grandes línguas,
são mais ou menos... Ele mete lá o português. E as outras são importantes, mas é ao nível em que se devem colocar, que é ao nível do grupo, ao nível da tribo, ao nível do país, é ao nível portanto, mas a nível global, de facto, hoje, na minha perspectiva, só há 7 línguas, porque só essas 7 línguas é que conseguem cobrir as funções todas. Funções de identidade, funções de cultura, funções de ciência, da religião. Por acaso, por exemplo, a língua portuguesa é menos ameaçada que o francês em África, porque as nossas ex-colónias, a grande maioria, tem uma matriz cristã. Só no norte de Moçambique, que é um bocadinho de islâmicos, e também um bocadinho na Guiné. E, portanto, aí a religião no sentido lato, portanto, a matriz cultural, é menos ameaçadora para a língua portuguesa em África do que para a França. Está a ver? Depois, a maior parte dos países, tirando Timor, que tem 2 línguas oficiais, que é o Tetum Praça. Para ter uma ideia, Timor tem 19 línguas. E a Guiné-Bissau tem 22. Portanto, é confusão total. E o Tetum Praça, praticamente, segundo me disse o Ramos Horta uma vez, cerca de 70% são palavras portuguesas aculturadas, integradas no teto. E, portanto, a maior parte, portanto, tirando Timor, todos os países das colónias são monolíngues oficiais. Ou seja, o português é a única língua oficial. Porque os governantes perceberam que era a maneira de ter a identidade nacional e construir o Estado-nação, basicamente. E que foi também o que aconteceu no Brasil. E nesse aspecto, com o aumento da escolaridade precisamente nesses países, hoje, por exemplo, em Angola, segundo o censo angolano, 71% da população fala português. E em Moçambique, neste momento, cerca de 50%. Do anterior censo, em Moçambique, para agora, houve mais cerca de 25% de pessoas a falar português. Que é o fruto, de facto, da escolaridade. E, portanto, é a língua como, por exemplo, como função de ensino e de educação. Portanto, sendo todas línguas importantes, há, de facto, umas mais importantes que outras. E, nesse aspecto, o título do livro do Calvé é interessante, que é Marché Hollande, tal como os outros produtos. Bem, então, características de uma língua global. Ter uma amplitude multinacional e pluricontinental. Neste caso, a língua portuguesa, mais o inglês e o francês, é mais pluricontinental, as 3 mais pluricontinentais de todas. Ser língua oficial de trabalho ou de tradução em organismos internacionais ou intergovernamentais. Neste momento, segundo a Presidente do Instituto Camões, a última vez que estive com ela, há 32 organismos internacionais e intergovernamentais em que português é a língua oficial de trabalho ou de tradução. Falta a ONU. Falta a ONU. Ser uma língua de comunicação internacional, ou seja, usada na diplomacia, comércio, cultura, turismo, ciência. Ser língua de literatura com impacto global. Já vamos ali ver um slide sobre traduções. Ser língua de ensino alargado como segunda língua. Esta é a parte mais débil do português. E é aqui que falta uma estratégia CPLP para o português. Mesmo assim, há alguns casos interessantes. Para terem uma ideia, neste momento há cerca de 45 mil alunos portugueses no Senegal. É um caso interessante. É o caso mais paradigmático. E há, na Namíbia, também muito efeito Angola, muito estudantes de português. Ou seja, tal como há na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Ou seja, quanto mais crescimento económico têm os países que falam português, mais obrigam-nos da fronteira a aprender português. Portanto, o poder da língua está sempre relacionado com o número de falantes e com o poder económico dos países que falam a língua.
E aqui a maior debilidade do português é esse item, ser língua de ensino alargado como segunda língua. Ter um número muito significativo de falantes como primeira e segunda língua, que é o caso do português, neste momento estaremos perto, juntando as duas nos nossos cálculos, estaremos perto de 280 milhões de falantes portugueses entre primeira e segunda língua. Nesta estimativa, ultrapassamos ou igualamos o Bengali. Estar em processo de estabilidade ou expansão. E a expansão, basicamente, faz muito, quer pelo poder económico, quer pelo número de falantes da língua. Isto era sobre a economia, mas depois, se for preciso, vamos cá. Bem, voltando aqui ao tema que o Zé Paulo estava aqui, é só um exemplo. Nós fizemos um estudo, a pedido do Instituto Camões, sobre o valor da língua portuguesa no mercado de trabalho em África. Está aqui um exemplo de 2 portais que utilizamos, são portais de emprego. É um Glassdoor e o Indeed. E tem os números totais de anúncios. O primeiro tem ali cerca de 25 mil e o outro cerca de 22 mil. E estes são os anúncios que exigiam competências linguísticas. Deste total grande, eu acho que não tenho aí o número, mas é não sei quanto por cento. Deve ter um número aqui no Atlas e este slide não tem. Bem, retirando todos os anúncios que exigiam competências linguísticas, é evidente que o inglês domina tudo, mas se forem ver ali, o francês, inglês, francês, árabe, alemão, no primeiro site de emprego, e o português está à frente do espanhol, do chinês e do russo. No outro, que é estão ali os números. Isso, sim, Os de cima são os totais e os de baixo são os que têm competências linguísticas. No Indeed, Zé Paulo, o que é geral é o Indeed ou o Glassdoor? Agora já não me lembro. Eu acho que é Glassdoor. É Glassdoor. O Indeed é só da África do Sul, é importante acrescentar isto. O Indeed é só da África do Sul e o Glassdoor é para toda a África, para os 52 ou 54 países africanos. E se forem ver, o português está sempre ali naquela posição. Nos lados à frente do espanhol, nos outros lados à frente do árabe, do chinês e do russo. Portanto, já como língua na África, em termos de mercado de trabalho, em termos internacionais, o português começa a ter relevo. Agora, ainda as dimensões agora na economia, que o Zé Paulo falou, turismo, migrações e estudantes, acrescentamos daqui uma, é tudo mobilidade de pessoas. O Brasil já não era o 5º, agora passou para 6º. Os Estados Unidos, Portugal começou a ter muitos americanos e este ano os Estados Unidos passaram para 5º. Mas não se compreende, sem a proximidade linguística, este número. Principalmente sendo Portugal um país pequeno comparado com a França, com a Espanha ou com... E Portugal é o 2º emissor de turistas da Europa para o Brasil. Agora, os imigrantes, se forem ver ali, estes números já estão desatualizados. Na realidade, o Brasil, neste momento, corresponde a mais de 50% dos imigrantes em Portugal. Mas se forem ver ali, Cabo Verde, por exemplo, não se pode comparar ao Brasil, é o 3º emissor de imigrantes para Portugal. Ou mesmo aqui embaixo a Guiné-Bissau. E Angola também, mas a Guiné-Bissau também é pequenina. Agora, se olharmos para outra mobilidade, e esta tem crescido muito em Portugal, Portugal neste momento, segundo estes números são recentes, são do ano passado, havia 68 mil estudantes estrangeiros em Portugal e 39 mil praticamente são da CPLP. De novo, sem a proximidade linguística, é impossível explicar estes números. Pronto, Zé Paulo, agora tens aqui, podes falar disto? São os dados atualizados, era este que eu queria passar. Estes são só dentro da comunidade. Portanto, este é o das exportações de bens, de importações.
e depois temos o IDE. Eu não conheço estes números, mas é fácil ver. Mas é só os gráficos. É fácil ver o Tudo que seja retrato. maior do que 1 é impacto linguístico. Algumas economias de países de língua portuguesa estão muito integradas com a economia portuguesa. O Cabo Verde é o caso mais significativo. Portanto, curiosamente, Cabo Verde, ao nível do turismo, tem alguma relação com a Itália, bastante forte. Sim. Mas Mesmo assim, em termos de importações e de exportações, de facto, Cabo Verde está muito integrado com Portugal. Outro país muito interessante é Angola. Angola também, em Angola, digamos, China e Portugal estão quase ao mesmo nível enquanto parceiros comerciais, porque... deixa-me só para as pessoas entenderem apesar rapidamente, é só dizer uma coisa. Sempre que aquele rastro que ali aparece é maior que 1 seria a cota natural. Tudo que seja acima de 1 é efeito de proximidade cultural e linguístico. Porque seria, tendo em conta o PIB dos países e o PIB mundial, o esperado é que a cota neutra, digamos assim, seria 1. Portanto, estão ali a ver, tirando Timor-Leste, e é um efeito também muito de distância, a Guiné-Bissau e Moçambique, possivelmente efeitos de menor desenvolvimento. E a geografia. E também longe. Todos são superiores. Mas se formos para as importações, acho que não há nenhum que esteja abaixo de... há só Moçambique. Estão todos acima estão todos acima do que seria esperado da cota natural. Portanto, São Tomé e Cabo Verde estão muito integrados. Angola, ao nível das exportações, também está muito acima do que seria expectável. O Brasil também, mas obviamente é uma das economias que pode vir a ter um grande tem crescido o Brasil crescimento. imenso em relação a Portugal. Exato. Quando fizemos para o Atlas estava muito valores bem inferiores. Agora tens o IDE. Exato. Carrega no IDE. Tens aí. Investimento estrangeiro é isto. Sim. Já estamos no De IDE. facto, as relações que têm sido mais estudadas são as do comércio, mas em termos de investimento isto é ainda mais marcante, porque é muito mais fácil gerir negócios em países onde se fala a mesma língua do que noutros países. E há imensos estudos muito engraçados sobre isso, por exemplo, sobre os japoneses e as empresas japonesas nos Estados Unidos e as dificuldades que as diferenças culturais e linguísticas levantam. Portanto, também aqui temos uma... O IDE é muito notório. É mais notório do que o comércio. Em termos mais, o Zé Paulo é que é dessa área, do comércio internacional, mas os primeiros estudos sobre isto são conhecidos pela escola do Uppsala, na Universidade Sueca, que estudou precisamente o efeito, como é que começou o investimento direto estrangeiro da Suécia nos outros países. Porque começaram a ver que foi por proximidade física, mas também cultural. E criaram um conceito que chamaram proximidade psicológica, precisamente, pelo efeito de língua e de cultura, que, segundo eles, no investidor diminui a percepção de risco. Por exemplo, um investidor português para investir na China ou para investir no Brasil, a percepção de risco que ele vai correr é muito diferente na China do que no Brasil. Pode-se enganar. mas psicologicamente ele arrisca mais porque julga que está num ambiente mais conhecido. Há para aí mais uma série de coisas, mas não sei se vale a pena. Isto é já a rede do Camões. O ensino, vale talvez, já que estamos aqui também nesta parte aqui da Ásia e da China, acho se que calhar os números da... tem aqui. Isto é a rede o ensino da China. Estes foram os números que consegui recolher. Portanto, o número total de estudantes em universidades da China e em Macau que consegui recolher referentes a 2022, se não estou em erro, é de cerca de 5.500 alunos. E o número de universidades anda à volta das 50 e muitas.
têm cursos de português, ou licenciatura ou mestrado ou doutoramento. E algumas têm todos. Aqui em Macau, os números do IPOR são ali, não está o total feito, curso geral de português 600 e vocês se calhar veem melhor do que eu. Cursos para fins específicos 2.700, língua portuguesa curricular, aquilo é aqui o UTM 908, cursos de verão 147. Lá em cima, esqueci-me de dizer, o número que me deram da escola portuguesa, 780 alunos. Já é considerável. Regêncio, confirmas? Pronto, estes são os blocos regionais em que a CPLP faz parte. Isto é por causa da influência. Pronto, e ainda aqui uma coisa já agora, este slide. Isto é de e para. Isto são as traduções de 1969 desde 2019, mas não mexeu praticamente o número de 2016 da Unesco. E, portanto, as línguas de destino mais traduzidas, o português está em 8º, ou seja, é a 8ª língua que mais traduz de outras línguas. Se formos para o português... Onde é que eu tenho isto? Eu baralhei-me ali por causa do chinês. O português, de português para outras línguas, estamos em 18º lugar. Que mesmo assim já não é mal de todo. Ou seja, voltando às características de uma língua internacional, já é uma língua de cultura. Não tenho aqui os slides da ciência. Agora, as redes sociais. Agora, estamos aqui nas línguas mais usadas na internet. Estamos em 7º. Depois, se formos ali para países, o Brasil é o 4º país utilizador na internet. Se formos para a percentagem de utilizadores de internet por língua, o português já sobe. E se formos para a Wikipédia, que estamos mal. Estamos cá em baixo, mas estamos ainda no top 10. Mas se forem ali para o... Isto aqui o que é? Já não sei o que é. YouTube, das 5 principais línguas no YouTube, o português está em 7º, em 3º. Temos muitos youtubers. Youtubers são os brasileiros. Pois. Bem, estas são as previsões das estimativas da população. Como veem, os únicos que vão descer é Brasil e Portugal. Os outros são todos a subir. E ali são os números atuais entre o Brasil e a África. Como é que os números se deslocam do continente. Mas eu depois acho que tenho aqui um número redondo para vocês depois já ser mais fácil verem. Pronto, este é o slide, um bocado de resumo, que eu chamei o português com língua com futuro. Portanto, população em 2050, hoje somos 290 e tal milhões já. Está perto dos 300. Em 2050, segundo as projeções das Nações Unidas, serão 383. E em 2100, 436 milhões. É um crescimento exponencial. Agora, recursos. Se compararem o recurso com a população, nós temos para a população que a CPLP tem, temos recursos em excesso. Portanto, há aqui um potencial de crescimento enorme. Superfície terrestre, 12%. Da superfície terrestre são países da CPLP. A zona económica exclusiva, quase 5,5%. Mas, se forem aprovadas as plataformas marítimas, que estão em discussão na ONU, por exemplo, a superfície de Portugal será 2% terrestre e 98% marítima. Fica com 3 milhões e tal de quilómetros quadrados no mar. As reservas de água doce, que é um recurso escassíssimo, para 4% da população, que é mais ou menos o que a CPLP tem, comparado com a população mundial, os países da CPLP têm 16% das reservas de água doce do mundo.
e terra arável 6,5%. Para acrescentar isto, o Brasil, em princípio, se tudo correr bem, já hoje é uma grande potência, consolidará o seu lugar entre as nações mais ricas. Espera-se que a partir da década de 2030 consiga chegar à sexta, quinta posição, são as estimativas. E depois, o que já tínhamos falado aqui, um grau de elevada compreensão com a língua espanhola e a dispersão continental da presença dos 4 continentes. E, portanto, acho que a partir daqui podemos discutir o futuro, se quiser. No seu livro, o Luís falou de 10 estratégias. Já não lembro. Mas não, para o Luís, assim, resumindo, digamos assim, quais seriam as 3 maiores estratégias para continuar a termos aqui um português que continua aqui a ser continuar, no fundo, a desenvolver a sua importância e reforçar a sua importância? O que é que deveria ser feito aqui, assim, resumindo para si as maiores estratégias? Neste momento, eu acho que Portugal e o Brasil deviam investir muito e ajudar os países africanos na educação e na escolaridade das populações. Sim, porque é ali que é vai ali que está tudo. É ali que vai se deslocar o eixo. E é ali que o português... Eu não sou contra as línguas autóctones. A grande questão das línguas autóctones é assim, eu defendo, e porque há muitos estudos neste momento sobre isto, que o ensino na primária seja bilingue. Que os miúdos sejam ensinados em língua materna e em língua o português, a língua oficial. Porque é que já não defendo isso a seguir? Porque se forem continuarem a estudar em língua materna, temos vários problemas. Que se vira contra os próprios alunos. Primeiro, não há manuais. Segundo, não há professores. Terceiro, essas línguas têm muita falta de conceitos de ciência e de conceitos mais complexos. Portanto, os alunos serão prejudicados se a partir dali não forem educados numa língua com uma dimensão grande. Nós aqui também perdem acesso à internet, perdem acesso à comunicação internacional, à leitura, aos jornais, por aí fora. Portanto, uma coisa é a preservação da língua e o ensino bilingue. Outra coisa é dizer assim, não, a língua é um grande fator de identidade, mas nós, quando os romanos estiveram aqui, também tivemos que aprender latim. Se não tivemos, ficávamos analfabetos. E depois, há países até que, mesmo assim, o Moçambique tem 2 ou 3 línguas dominantes, uma Cua e mais... Angola também dominantes são 2 ou 3, o Umbundo e o Ubanto, etc. Agora, como é que se vai arranjar professores na Guiné-Bissau com 22 línguas? Ou em Timor com 19. É completamente impossível. Portanto, aqui tem que se ter uma posição, ok, identidade é muito importante, mas o risco é dos alunos serem prejudicados em termos do seu desenvolvimento educacional. E não é por acaso que, vamos lá ver, é preciso dizer isto com clareza, nenhum país da CPLP, depois da independência, não fez o português de língua oficial. É porque perceberam que, para o interesse próprio, que eles podiam fazer o que quisessem, não é? Para o interesse próprio, aliás, é uma célebre frase do Amílcar Cabral, que é: o português é a melhor coisa que os tugas nos deixaram. A expressão literal do Amílcar Cabral é esta. Essa é uma questão. A outra questão é haver, no caso da ONU, quer dizer, nós só teremos uma estratégia de língua se a estratégia for CPLP. E até agora tem sido muito difícil. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que está sediado em Cabo Verde, foi uma grande iniciativa. Aliás, não sei se sabem,
antes de existir CPLP, foi criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. E, portanto, os líderes da altura perceberam que a questão da comunidade era essencialmente linguística. E a CPLP só depois é que começou a evoluir para outros aspectos, mais económicos, etc. Portanto, a estratégia tem que ser a CPLP. Até agora, o Brasil por um lado, Portugal por outro, Angola um bocadinho também. Angola é um dos países que mais se tem interessado também dentro da CPLP, até porque Angola, do ponto de vista geoestratégico, compete com a África do Sul. Do português também para além de ser uma identidade angolana, também é uma identidade estratégica a nível internacional versus inglês. Tem ali uma componente também, porque as duas querem ser potências regionais. Para terem uma ideia da diferença entre... E a África do Sul vai-se ver muito mal com isso. E Angola vai-se ver muito melhor. Porque, para terem uma ideia, toda a gente acha que o inglês é a língua da África do Sul. A África do Sul tem 11 línguas oficiais. Uma delas é o inglês. E Angola só tem uma. E a estratégia de Angola, nesse aspecto, a África do Sul, mesmo do ponto de vista, para além do tribal e político e não sei o quê, tem ali um conflito linguístico enorme, de enorme dimensão. E essa estratégia conjunta é estarem presentes nos fóruns internacionais, é estarem presentes em conjunto a defender algumas posições. Por exemplo, na diplomacia, é impossível perceber a eleição do secretário-geral das Nações Unidas sem ser com a força da CPLP. Nunca teria sido eleito. Aliás, o Luís é que contou, não é? A visita de Macron. Macron agora, quando esteve em Portugal, deu uma piada. Disse assim, hoje para ser uma pessoa importante no mundo é preciso ser português. Posso ser o secretário-geral das Nações Unidas, ter o presidente do Conselho, já tiveram o presidente da Comissão Europeia. O Macron mandou uma piada. Mas é basicamente isso. E, portanto, e eu acho que os 80 milhões de euros que custa a ONU, vale a pena. Isso seriam muito bem um empregos. investimento a fazer. Seria um investimento rentável. Eu gostava só de acrescentar aqui um pequeno pormenor, que é o papel das universidades. Porque eu penso que, claramente, o desenvolvimento está correlacionado com a educação. Hoje em dia é muito claro que não são os recursos naturais, não são esses aspectos que contam. O que conta é claramente a educação. O exemplo da Suíça ou de outros países é sempre dado nessa matéria. E, de facto, o desenvolvimento das universidades e do intercâmbio ao nível das universidades é fundamental. E já agora, voltando à FCT, há uma iniciativa que foi feita por Portugal. Pronto, Portugal tem tido sempre dificuldades financeiras, está agora aparentemente um bocadinho melhor, mas agora nem governo tem. E, portanto, de facto, Não sei se não é mau. estas restrições... Não sei se é mau. Estas restrições são sempre uma grande maçada, mas a questão financeira. De qualquer das formas, a FCT lançou um programa precisamente para ajudar os doutorandos dos países africanos e Timor. Obviamente o Brasil está num campeonato à parte, precisamente para poderem fazer doutoramentos e para se desenvolver o sistema universitário nesses países. E isso é uma área que, de facto, Macau pode ter também algum papel. Já agora deixa-me te dizer, porque... Portanto, eu julgo que pode ser importante para promover também o desenvolvimento e faz muito parte da missão definida por Macau e pela visão que a China tem para Macau. Mas só acrescentar, mas mesmo assim, outra vez, eu costumo ser otimista, mas se olharem ali para os números de cadeia dos estudantes internacionais, este intercâmbio de todos, Brasil, Angola, Guiné, não sei o quê, por aí fora, até Timor, de vinda de estudantes para Portugal, pode também ter um efeito positivo no regresso dessas pessoas depois aos seus países. Não, só queria aqui, em relação à FCT e essa cooperação entre países, aqui em Macau também no início deste mês, portanto, a Fundação de Ciência e Tecnologia lançou fundos de 5 milhões de patacas para projetos de cooperação de investigação entre as universidades portuguesas e universidades aqui de Macau, portanto, entre universidades e também entre universidades e empresas também.
É interessante. É Mas bom. é precisamente essa estratégia, com uma série de dimensões que têm que ser bem claras e com objetivos de médio e longo prazo, que falta fazer na CPLP para a língua portuguesa. E basicamente também o último aspecto de pressionar o ensino do português como língua estrangeira em diversos países. Neste momento já há 32 países que têm currículos de português no secundário. E aí também se avançou muito. Mas se cada um dos países no limítrofe, que o vizinho, como por exemplo o Brasil, forçar esse ensino, ou Portugal, ou Angola, ou por aí afora, se houver uma estratégia que seja vista como importante, para além de se falar português, de ensinar português aos falantes de outra língua, essa é a nossa maior debilidade neste momento. Temos poucos falantes como L2, como segunda língua. Aproveitamos aqui mais perguntas aqui da... Obrigada. Eu gostava de saber até que ponto é que a natalidade não é muito importante nisto tudo. Porque nós vamos vendo a nossa pirâmide etária em Portugal está cada vez com uma base maior. E vemos que os árabes, que proliferam em nascimentos, estão cada vez com uma pirâmide etária mais alta. Isso, até que ponto é que isso não tem influência nestes cálculos todos? Não para nós, não é para Portugal. Para a comunidade, somos das comunidades que está melhor. Porque todas as outras comunidades linguísticas vão descer de falantes. Desde o mandarim, ao inglês, ao francês. As duas únicas comunidades linguísticas que crescem por efeito da África é o português e o árabe. Portanto, não nos podemos queixar. Posso só acrescentar. No entanto, o árabe tem nuances, porque 30. os países do norte da África também já não estão com taxas de crescimento muito elevadas. Têm caído de uma forma muito elevada. E por uma razão muito clara, que é o nível de escolaridade melhorou, principalmente as meninas, e, portanto, a taxa de fertilidade baixou muito. Onde há um crescimento muito grande é na África subsaariana. Portanto, eu diria... A única parte da África que cresce em população é a África subsaariana. Não é chamada África, o que eles denominam como África Branca e África subsaariana. A África Branca está igualzinha à Europa, está a descer também. É o mesmo que acontece, por exemplo, com a Índia. Na Índia encontramos... É o sul da Índia que está a crescer extraordinariamente, porque precisamente tem problemas de pobreza gravíssimos e problemas de não escolaridade das meninas, sobretudo, que é absolutamente horrível. E isso leva a um crescimento demográfico muito grande, como é óbvio. Mas, enfim, à medida que a Índia também se desenvolve e começa a permitir mais condições de igualdade para a sua população, esse problema também vai diminuir. As projeções das Nações Unidas, hoje em dia, para o crescimento demográfico, porque é um problema mundial gravíssimo, o excessivo crescimento da população mundial, apontam já para taxas de crescimento muito mais reduzidas. E o pico vai-se atingir mais cedo do que inicialmente estava previsto. Agora, como em todas as coisas, há sempre quem esteja preocupado por natalidade a mais e outros por natalidade a menos. E depois o grande problema é como é que isto se resolveria com as migrações. Mas vivemos hoje, é um assunto absolutamente tóxico neste momento, na maior parte dos países. Mesmo na Europa. Sim, mas para Portugal está a ser muito positivo, porque já começa a sanar-se com o problema, mas vamos lá ver. A imigração em Portugal, cerca de 60% é de países antigas colónias. O que facilita imenso a integração por causa da língua. Ou seja, neste momento Portugal tem cerca de 10%, já capaz de ser, já 11, 12% de imigrantes. Nos últimos 2 anos, calcula-se que tenham chegado cerca de 500 mil pessoas. 2, 3 anos. E porquê é que nós temos menos conflitos? Em parte por causa da proximidade cultural e linguística. Por exemplo, a França e a Bélgica, quando eu estudei, conheci bem, a comunidade árabe era de tal maneira forte
Eu, por exemplo, na altura, quando estava, nos anos 80, estava na Bélgica, havia um bar em Bruxelas que só iam os portugueses. Scarbeck. Éramos os únicos que iam lá comprar bacalhau e não sei o que, era uma festa com os árabes. Os belgas tinham medo de entrar no bar, que era uma coisa louca. E agora é que não entram mesmo. E na França a mesma coisa, e até em Espanha. Portanto, a imigração em si só não é... Tem que se ver que tipo de imigração. E mesmo uma parte da imigração da Índia e ali de países, Bangladesh menos, mas também já tinham afinidades com os portugueses. Uns vindos de Moçambique, outros por proximidades de Galinho. O Gujarati está relativamente perto de Goa. A comunidade com mais imigrantes indianos é o Gujarati. E, portanto, aí... E Portugal, neste momento, 30% dos bebés que nascem em Portugal são filhos de mulheres estrangeiras. Portanto, isso é muito mais forte para o aumento da natalidade do que os subsídios para ter filhos. Portanto, há fatores positivos e negativos. E neste momento, pela primeira vez, este ano já há um grande debate sobre isso, neste momento, os últimos números que vi de imigrantes recentes, já há 140 mil imigrantes a aprender português. Portanto, a questão da imigração depende das políticas de inclusão. Ser problemática ou não ser problemática. E a língua, de facto, é um grande fator. Língua e religião são os dois grandes fatores de inclusão dos imigrantes. Últimas perguntas aqui. Aqui temos aqui é uma. Obrigado pela oportunidade de fazer minha participação. Eu tenho, durante toda a oratória, eu apontei algumas questões, mas só vou, pelo tempo, não é? Só vou aqui apontar, fazer duas questões. A primeira questão tem a ver porque eu sou da área de tradução, não é? Trabalho com a língua de um ponto de vista mais cultural e literário, não econômico, mas tenho aqui a questão qual tem sido o contributo, a importância da língua chinesa, sobretudo na tradução do par português-chinês, né? Na capitalização da língua portuguesa. Como tem sido esse contributo da língua chinesa na capitalização da língua portuguesa? A minha segunda questão tem mais a ver com a realidade sociolinguística do meu país, que é Cabo Verde. Né? Sabemos que neste momento estamos passando por um momento de tentativa, não é? Ou intenção, ainda não tem uma certa objetividade, efetividade, ou para tornar esse processo, né, efetivo, não sei, mas já temos assim grandes iniciativas que partiu, a última iniciativa partiu do nosso Presidente da República, que foi a tradução da nossa Constituição da República para a nossa língua materna, o cabo-verdiano, não é? E agora, queria perguntar, com a oficialização, não é? No futuro próximo, se isso acontecer, se isso vem a acontecer, qual seria a influência, como isso impactaria na promoção, na capitalização da língua portuguesa no contexto em Cabo Verde? Obrigado. Eu sobre o crioulo, eu Cabo Verde, por acaso, conheço relativamente bem, e você depois pode corrigir-me-á, mas mesmo os crioulos de Cabo Verde são diferentes. Os crioulos da praia são da costa da África. E o crioulo do Mindelo e das outras ilhas não são iguais a... Você é que é de lá, mas tivemos lá um mestrado há uns 16 anos, e todos os anos em Cabo Verde por causa disso, e notei muitas diferenças mesmo no crioulo. Portanto, mesmo em Cabo Verde, o crioulo não é tão língua nacional como isso, porque tem grandes diferenciações. Isso é a primeira questão. Segundo, não vejo problema nenhum porque volto outra vez à questão olha, por exemplo, o caso de Timor. Timor tem o tétum como língua oficial e tem o português como língua oficial. E já houve uma correção na política linguística, da política educativa de Timor-Leste, relativamente recente. Se eu não estou errado, na primária eles tinham essencialmente tétum.
E neste momento, e depois era português. Neste momento, mesmo na primária, já mudou e são bilíngues. E, portanto, volto a dizer a mesma coisa. Eu não vejo nenhum problema, antes pelo contrário, por causa do sucesso escolar e da identidade, a existência de 2 ou 3 línguas, ou 4, ou que sejam diferentes de cada país, e todos os países têm direito a fazer isso, que eles é a identidade deles. Agora, põe-se sempre o mesmo problema. Por exemplo, eu vou-lhe dar agora um exemplo mais concreto. Porquê é que os estudantes de Cabo Verde têm muito menos dificuldade em Portugal do que os estudantes de outros países africanos? Porque aprenderam mais português e têm melhor português. E no ensino universitário chumbam muito menos. Portanto, isto é um pau de 2 bicos. Portanto, ok, há o problema da identidade e há o problema da língua materna. Agora tem que ser usado com prudência em bem dos próprios. Porque depois são afastados de uma série de bens culturais, digamos assim, se ficarem isolados com uma língua que não é uma língua de comunicação internacional, é uma língua de ciência. Sobre a China, a única informação que eu tenho sobre a China, não tenho nenhuma sobre a questão de traduções, mas o ensino da língua na China é feito essencialmente pela China. Não é feito por Portugal nem pelo Brasil. E é feito por razões económicas. Precisamente por causa dos negócios na CPLP, tem que ser claro. E, portanto, é precisamente uma das potencialidades da língua portuguesa. É porque os chineses também precisam negociar em português. Mas eu acrescentaria, posso só dar aqui 2 breves notas. Eu acrescentaria que é uma oportunidade também, é evidente que a política da China é fundamental, mas também há oportunidades claro! Há oportunidades de criação de escolas e de programas de ensino entre as 2 línguas, e isso é muito importante porque há uma procura crescente por parte de empresas. Portanto, aliás, voltando agora um pouco à oportunidade para as universidades, isto é também uma oportunidade muito interessante em termos de estágios. Ou seja, os alunos que vão de Macau, e felizmente já há vários que estão a seguir esse percurso para Portugal, e os alunos portugueses que vierem a Macau estudar nas nossas universidades, aí têm uma oportunidade. Bom, provavelmente ainda vão ter que fazer as coisas em inglês, mas se depois puderem também trabalhar em empresas, adquirem um conhecimento muito maior e desenvolvem o seu capital humano de uma forma muito significativa. E para as empresas isso é muito interessante, porque pensem, para uma empresa portuguesa, ou de Cabo Verde, ou de Angola, a China e o chinês, a língua chinesa é um obstáculo quase intransponível. Mas se efetivamente tiverem angolanos ou portugueses que também têm algum conhecimento do chinês, isso é fantástico, ou se tiverem jovens chineses que estiveram lá e com que eles podem falar, digamos, de uma forma fluente. Isso desenvolve extraordinariamente. Quanto à questão das línguas locais, e de facto o problema da ecologia das línguas é de facto um tema muito importante e, como todas as questões ecológicas, tudo aquilo que está ameaçado merece uma atenção muito especial. Merece uma atenção muito especial. Mas aí temos que fazer a coabitação. Eu julgo que aquilo que é fundamental é, de facto, a coabitação entre as várias línguas. Com o inglês não podemos evitá-lo. Julgo que isso é bastante claro. Então, ok, mas tem sempre, tem mais, sempre que... também lá vai chegar. Tem sempre que ser, que ser um instrumento de comunicação. É quase no princípio. Mais. Aí. Bem, existem 7.000 e tal línguas no mundo. 7.100, sensivelmente. E vocês vão ver aqui neste gráfico a distribuição por continentes. E há aqui um padrão que é bem visível. Quanto mais isoladas estão as populações, mais línguas existem. Por exemplo, a Ásia-Pacífico, o Pacífico, tem muito pouca população e tem 1.300 línguas. Se olharem para a Europa, ali nós temos 3,3%. Este efeito, um primeiro efeito.
isolamento. Segundo efeito, escolarização. Quanto mais escolaridade, mais línguas morrem. Parece um paradoxo. Porque boa parte destas línguas ainda são orais, nem têm escrita. Terceira grande causa, e esta possivelmente a maior, concentração em cidades. Urbanização. E, portanto, estão a ver que, por exemplo, a Ásia tem muito mais população do que a África e tem mais ou menos o mesmo número de línguas. Agora, para responder à questão da... Não é este. É este. Isto é também do Etnologue. Há 50% das línguas em risco de desaparecimento, destas 7.000. E estáveis são cerca de 50. E verdadeiramente línguas institucionais, o que é que são estas línguas institucionais? São línguas que são de comunicação nacional, pelo menos, e que têm muitos falantes. Estamos ali por 7%. Portanto, o universo linguístico, daqui a uns tempos, vai ser completamente diferente por efeito destas variáveis que eu disse e outras. Portanto, redução do número de línguas. línguas. Cada vez mais. É porque a globalização, nos seus vários aspectos, tem isto. Porque a maior parte das línguas que ainda nem sequer têm escrita são línguas de grupo, de clãs, ou de tribo, ou de pequenas regiões. E no caso do Pacífico, estamos ali com um efeito muito grande de ilhas. O Pacífico são milhares de ilhas. E, portanto, essas comunidades, à medida que forem indo para as cidades, vão perdendo a afinidade, vão perdendo o sentido comunitário e vão se integrar na língua dominante ou nas línguas dominantes da região. Estamos a chegar aqui ao fim e talvez... Deixa-me só dar um exemplo anedótico deste que estava a dizer o Zé Paulo. Que já lhe contei assim. Nós tínhamos um programa de mestrado com a Florida International University em Miami. Lembras-te das nossas idas lá a Miami? E criámos um programa idêntico com um Cantão. Era um Master em Gestão. Mestrado em Gestão. E eu uma vez vim aqui com a professora Virginia Trigo a Cantão vender o nosso mestrado. Aos alunos que podiam ir para Miami. E às tantas levantas lá um aluno. Porquê é que eu hei de ir para Lisboa se posso ir para a Flórida? Eu disse-lhe assim, olha lá, você sabe falar inglês, não sabe? Sei. Sabe falar português? Não. Então, nós em Portugal, o curso dava aulas em inglês. E era em inglês também. Nós damos aulas em inglês. Vai para lá, pode estudar em inglês. E depois aprende português e vai competir no mercado de trabalho com os seus colegas que só sabem inglês. E o miúdo foi. Passados uns anos, tínhamos mais alunos do mestrado em Portugal do que na Flórida. Quando eu saí do escritório, havia 60 alunos chineses nesse mestrado. Portanto, é uma questão também de perspectiva e de venda do produto, no fundo, também. É o conceito de capital humano. O conceito de capital humano. Força. Já não sei. Não, Eras tu, querias dizer uma coisa? aqui Não. há pessoas, eu ia fazer uma última pergunta aqui. E o papel de Macau nisto tudo, Luís? O que é que... O Macau tem um papel aqui estratégico na região para... Macau tem um papel estratégico aqui para a Ásia, acho eu. Porque, bem, tem um papel que sempre teve, que é um papel de ponto, não é? Sempre teve esse papel. Mas ao nível linguístico, é assim, na exposição estão lá uns aspectos, mas depois, noutra altura, vamos desenvolver mais nisso. O português, durante 250 anos, foi a língua franca na Ásia. Portanto, nesse período, quando os ingleses e os holandeses começaram a navegar, todos os barcos ingleses e holandeses traziam intérpretes portugueses. Porque senão não conseguiam negociar nos portos.
porque o português disseminou-se muito nessa altura e tornou-se verdadeiramente uma língua franca, e neste momento existem reminiscências muito grandes nos crioulos, ainda. Malaca, por exemplo, uma coisa que é quase anedótico, o chamado papeamento da Aruba é um crioulo português. Portanto, há uma grande apetência. A Índia está a recrudescer imenso o interesse português, ainda ontem estive a falar com a Rosa Pérez, que foi agora de Goa, e Macau pode ter aqui, de facto, um hub para captar essas influências na Ásia e até atrair estudantes que queiram vir aqui para Macau desses países aqui limítrofes, que tenham interesse no português. Eu acho que aí Macau pode... porque já dei para muito sítio do mundo, e nos países da Ásia, quando eu digo que sou português, é os sítios onde há mais simpatia. É muito engraçado. Se forem ali a Malaca, ou se forem ao Japão, ou se forem a uma série de sítios, é português, é por aí e tal. Porque ainda há reminiscência. Porquê? Porque nós, um padre indiano, agora os cálculos dele já estão muito revistos, o Dalgado, calculou que havia cerca de 20 mil vocábulos portugueses espalhados por estas línguas asiáticas todas. Mas hoje há muito menos. No Japão chegaram a ser 4 mil. Hoje são cerca de 150. Mas no Malaio são uns 2 mil ou mais. Portanto, e há muitas, muito. E há várias coisas. Há vocábulos, mas há muito mais nomes que são portugueses. Pedros, Sousas, não sei o quê, Silvas. Em qualquer desses países há uma míriade de nomes de origem portuguesa desses tempos. Portanto, há aqui um capital de simpatia na Ásia que não está explorado nem por Portugal. Não quero fazer muita crítica. Na minha perspectiva, o Camões devia gastar muito menos dinheiro na Europa do que gasta e devia gastar na Ásia, se quiser a minha opinião. Porque mais de 50% mas muito mais, do orçamento de Camões para o ensino vai para ali e devia, na minha perspectiva, boa parte disso devia vir para a Ásia. Muito bem. Fica aqui exatamente a sugestão aí para a reunião aí também com o IPOR. Portanto, olha, vamos encerrar. Há muitas pessoas aqui já estão a olhar aqui a quererem jantar. Muito obrigado, Luís Reto, professor Luís Reto. Muito obrigado, professor José Paulo Esperança. Muito obrigado à Fundação Rui Cunha, como sempre. E esperem que tenham gostado. E o livro, já sabem, para quem gosta deste tema do português, o Atlas da Língua Portuguesa. Como é que se pode comprar o livro? Este está esgotado. Está esgotado, mas vai haver a próxima... Não, nós estamos a fazer uma edição este ano, atualizada, porque os números que ali estão já são 2016. Vamos fazer uma edição bilingue português e inglês, mas espero que a gente consiga fazer uma edição em mandarim aqui em Macau. Além da ajuda das 10 Marias, contacte o Marco. Não, nós precisamos para isso da ajuda de 20, Maria. Obrigado.